Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou comentar sobre uma longa matéria do UOL tratando dessa relação um pouco conturbada entre o PSB e o PT que tentam construir uma aliança nacional para 2022. Eu vou resumir os principais pontos e trazer algumas outras informações, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas só se gostar, deixa o like, não gostou, manda o dislike, quem puder comenta alguma coisa, compartilha com grupos e amigos, porque tudo isso fortalece o nosso trabalho. Pessoal, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acompanhar na íntegra essa matéria, mas lá vai destacar que o PSB e o PT deverão estar juntos na eleição presidencial de 2022. Mas, para se aliar aos petistas, o partido liderado por Carlos Siqueira deseja algumas contrapartidas. Na mesa estão o apoio ao PSB em 6 estados e a posição de vice na chapa que será encabeçada pelo ex-presidente Lula do PT. Eu tinha gravado um vídeo aqui há alguns meses tratando ali das exigências do PSB para apoiar o PT. Eu tenho percebido que na medida em que o tempo passa, essas exigências estão aumentando. Agora já se fala no PSB ter a vaga de vice. Eu vou tratar disso mais no final. Disse então Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB. O que eu disse para o PT tem que escolher o que ele quer. A presidência da República? Ótimo. E nós podemos até apoiar. Não há problema. Agora, nós precisamos conquistar nossos espaços de poder, espaços significativos. E aí Siqueira citou que colocou aos petistas as questões dos nossos pré-candidatos a governador e estabelecemos, inclusive, as prioridades. E aqui são 6 estados: São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Espírito Santo, Acre e Rio de Janeiro. Disse ele, são estados fundamentais, importantíssimos. E emendou dizendo, o PT tem que escolher qual é o objetivo principal deles. Se ele não quer escolher e colocar vários, nós também temos o direito de pensar em outro caminho. Mas até agora tem havido receptividade da direção nacional. Bom, e os maiores entraves estão onde? Em São Paulo e Rio Grande do Sul, segundo a matéria, mas eu acho que Pernambuco a situação não está tão fácil assim. E vai dizer aqui que na disputa paulista, Siqueira diz que, abre aspas, não há hipótese de retirar a candidatura do ex-governador Márcio França. Ele é candidato para valer mesmo. A matéria até vai destacar que existe a possibilidade da dobradinha França-Geraldo Alckmin, que neste momento é especulado como vice do Lula, mas aqui também vai trazer que apoiadores do Alckmin, até do ex-presidente Lula, não acham que isso vá para frente. Eu também já gravei sobre isso, também acho que não. E aqui o Márcio França disse algo importante. Quando você vai para uma Olimpíada, você vai para mirar o ouro, a prata ou o bronze. Se mirar as 3 medalhas, você pode ficar sem nenhuma, disse ele ao UOL após a gravação de um episódio do seu reality show. Abre aspas de novo para ele. Se, para eles, for realmente importante a presidência da República, eles têm que se desfazer de qualquer ambição de resto. E a matéria trata que o PT quer lançar Fernando Haddad na disputa pelo governo paulista. Eu destaco aqui o seguinte, eu observei as movimentações iniciais quando Lula teve devolvido seus direitos políticos. A ideia do PT era focar na pré-candidatura do Lula e ampliar a bancada do partido na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Mas na medida em que o PT percebeu que Lula está crescendo nas pesquisas, no caso em algumas já começa a cair, o PT começou a jogar mais duro também na disputa pelo governo de alguns estados. Por isso eu acredito que o PSB, percebendo esse movimento do PT, agora tenta também endurecer o jogo, mostrando, olha, não estamos de brincadeira. Vamos aguardar e observar como vai ficar daqui até abril, quando a coisa realmente vai se afunilar. E lá no Rio Grande do Sul, o líder do PSB gaúcho, Mário Bruck, disse que no palanque do partido estará quem der recíproca. Abre aspas para ele. Se não tiver, não tem por que colocar no nosso palanque, completou. O PT tem que escolher qual é a sua prioridade. Ou eles querem governar o país, ou querem conquistar os governos de estado. Acho que isso é um dilema que o PT tem que resolver. Eu percebo aqui um discurso muito parecido do Carlos Siqueira, Márcio França e aqui no caso do Mário Bruck. Já no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo aposta no desejo de Lula. E em conversa com o UOL, Freixo ressaltou a importância da aliança entre os 2 partidos para fazer frente ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Disse Freixo,
É desejo do presidente Lula que a principal aliança seja com o PSB. Isso vai passar pela composição nacional e também pelos estados. Meu Deus, não é possível que o Freixo esteja nesse nível de inocência em relação ao Lula. Lá no Rio, por exemplo, o PT acena para todos. Para o PSD, de Eduardo Paes, para o Cláudio Castro, do PL, até o momento bolsonarista. Acena também para Rodrigo Neves, do PDT, mas o Freixo garante que ele é que vai ter o apoio e a bênção do São Lula. Segundo o Freixo, para que a união seja feita em todo o país, não vai se exigir que aconteça aliança em todos os estados. Vamos buscar a maior parte possível de acordos. Onde puder ter acordos, ter uma candidatura unificada que tenha mais chances de vencer, melhor. Aqui eu concordo com o Freixo. Eu acho que vai ser muito natural no ano que vem alguns estados caminharem de maneira diferente de alianças nacionais. Não apenas na relação PSB-PT, mas também em outros partidos. Isso aqui é algo que vai sim gerar muita polêmica, mas já aconteceu em outros anos e não será diferente no ano que vem. E nesse momento é natural também que o PSB jogue mais duro num sentido, enfim, para não perder muito de outro lado. Então, por enquanto, considero esses movimentos aqui normais nesse período de amplas negociações. Outros estados tratados aqui pela matéria do UOL, o Espírito Santo, o candidato do PSB é Renato Casagrande, que tentará a reeleição, acredito que com ou sem o apoio do PT, é um candidato, está definido, não vai abrir mão. No Acre, o PSB aposta no deputado estadual Janilson Leite. E em Pernambuco, que muitos dizem que é o estado que realmente define o rumo do PSB em nível nacional, ali o PT tem 2 nomes colocados, e nomes que aparecem bem nas pesquisas: Marília Reis e o senador Humberto Costa. Lá a situação não é tão simples assim de ser resolvida, até porque tem sequelas da eleição em 2020 de João Campos à prefeitura de Recife, concorrendo com Marília Reis. João Campos, na ocasião, recebeu o apoio do PDT, Ciro Gomes foi para Recife, subiu no caminhão com João Campos, pediu voto e João Campos foi o vencedor, numa disputa não só acirrada, mas assim, em que os ataques de ambos os lados foram intensos. E Tereza Leitão, que é deputada estadual do PT lá de Pernambuco, no dia 21/10, vou deixar o link para quem quiser acompanhar, reforçou um discurso muito comum lá no estado entre os petistas, de que é hora do PT ter uma candidatura própria ao governo do estado. E ela deu uma cutucada no Ciro e disse que dentro do PSB tem apoiadores lá da candidatura de Ciro Gomes. Disse ela, o fator Ciro aqui em Pernambuco é algo que nos faz pensar muito na posição do PSB. Tem gente lá, ou seja, no PSB, que defende Ciro. E aí ela deu uma cutucada. Depois que esse senhor foi para Paris, em um momento crucial da política brasileira, acho que não tem salvação para aquele homem, comentou ela. Eu queria saber se tem salvação para o PT, que no momento crucial da política brasileira preferiu apostar na candidatura de alguém que estava preso, condenado em segunda instância, impedido pela lei da ficha limpa de concorrer. E o PT, achando que o povo era idiota, não considera esse momento crucial da política e acha que o povo ia acreditar naquela farsa. Haddad é Lula, Lula é Haddad. E aí acreditou que transferiria votos para o Haddad. Não conseguiu e a culpa é de quem? Do Ciro, que declarou voto no Haddad, viajou, voltou para votar no Haddad e só optou por não fazer campanha. Alguém acha que o Ciro conseguiria reverter 10 milhões de votos, sendo que se você somar Haddad, Ciro, Marina, Boulos no primeiro turno, vai dar praticamente o que o Haddad teve no segundo. Aí agora, será que o Ciro conseguiria reverter votos que ele não teve? Enfim, é uma coisa que os petistas têm que refletir nisso. Mas voltando ao Siqueira, que falou duro aqui. Para nós não tem complicação nenhuma. Se tem para o PT, o problema é do PT, não é nosso. Se houver complicações, eles que resolvam. Nós estamos com nossos candidatos postos e não vamos tirar. E Márcio França reforçou dizendo: depende muito mais deles acertarem do que da gente. Depende mais de como eles valorizam. Eles podem ir sozinhos e ganhar? Se acharem que dá para ir sozinho e ganhar, vão tentar. Bom, meus amigos, e assim, a situação do PSB, que é um partido importante, um partido que está se fortalecendo para 2022, é uma situação delicada. A vice do Lula eles terão? Depende. Se o PT ficar isolado na esquerda, eu acredito que sim, o PT pode oferecer a vice para eles, como o PT ficou isolado em 2018 e ofereceu ao PCdoB.
Mas há informações, por exemplo, de que o Lula teria oferecido a vice para o PL de Valdemar Costa Neto, esse mesmo que estava recebendo o Jair Bolsonaro, e ontem, baseado no que saiu no noticiário, eu acho que Bolsonaro não tem mais condições de ir para o PL. E aí será que o Lula e o PT agora começam a sonhar novamente com o apoio do Valdemar e do seu partido? A gente tem que aguardar e ver. Por enquanto, Carlos Siqueira tem jogado realmente e insistido que o PSB vai manter essas candidaturas. Acredito que em alguns estados pode até haver uma negociação, enfim, você abre mão daqui para ter ali, isso faz parte da política. O que o PSB vai ter que tomar cuidado é o seguinte, porque ele, o PSB e o PSD do Gilberto Kassab são partidos cobiçados tanto pelo PT e Lula, assim como pelo PDT e Ciro Gomes. PSB na centro-esquerda, PSD na centro-direita, ambos partidos importantes. Hoje o PSD tem o pré-candidato Rodrigo Pacheco. Eu duvido muito que essa candidatura prospere e vá para frente. E se o PSD recua, eu acho que teria maiores possibilidades de apoiar a candidatura do Ciro. Então hoje eu acho que o PSD tem mais chances com o Ciro e eu acho que o PSB tem mais chances com o Lula. Acontece que se o PSB ficar nesse impasse e acenando muito para o Lula, como tem feito agora, pode ser que lá na frente o Ciro consiga o apoio do PSD ou de outro partido, defina então o vice desse apoio que vem primeiro, e aí o PSB acaba ficando na mão só do PT. E aí o PSB vai ter que tomar cuidado porque a justificativa dada para isolar o Boulos em São Paulo pode ser a mesma que será dada, enfim, para dar o vice para um outro partido como o PL, por exemplo, dizendo que o PSB, assim como o Boulos, não traz votos para o PT além da esquerda. E aí seria melhor para o partido ter um parceiro no centro ou na centro-direita. Bom, vamos aguardar e ver essa relação muito complicada. Não dá hoje para cravar que PSB está fechado com o PT. Não dá. Tem muita coisa para acontecer daqui até março, abril, quando deve dar uma funilada boa nessas negociações, que se concretizarão, acredito, só ali por volta de julho, quando vários dos partidos realmente terão definido o seu destino para as eleições em outubro. Ficaremos atentos a qualquer novidade em relação a essa articulação. A gente traz aqui para vocês no canal Politizando. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.